Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o professor José Flávio. Na aula de hoje a gente vai pegar o seguinte, ó. A gente vai pegar Física A dessa vez, tá? É a unidade 1 do livro 3 de novo. E o tema da aula de hoje é trabalho mecânico. O que é trabalho? Trabalho de uma força, no caso, é o seguinte. É quando uma força consegue fazer um corpo ter um certo deslocamento. Beleza? Então, trabalho de uma força constante seria o quê? Né? O símbolo de trabalho é o tal. Tal é igual ao módulo da força constante, beleza? Não falei que essa força precisa gerar um deslocamento para ocorrer trabalho? Então, eu tenho que ter um deslocamento aqui, que eu vou chamar ele de D, tá? Esse é o módulo do deslocamento. E eu vou multiplicar essa força, o módulo dessa força e o módulo do deslocamento pelo cosseno do ângulo da força com o deslocamento. E o seguinte, o que é esse cosseno? Para que ele serve? Bem, a gente vai ter uma ideia do seguinte, imagina que você vai ter um corpo, né? Que sobre ele vai atuar uma força F, beleza? E essa força vai gerar o quê? Um deslocamento. Então, esse corpo saiu desse ponto e foi até esse ponto. Então, aqui eu tenho um deslocamento. Então, aqui eu preciso calcular esse cosseno, ele vai ser o quê? Olha aqui, ó. O deslocamento não é para cá, não é horizontal e nesse sentido. Aqui eu vou ter um certo ângulo, θ. E esse cosseno é o cosseno desse ângulo θ. Tá, mas para que serve esse cosseno? Vamos explicar o seguinte. Bem, se esse trabalho for positivo, ou seja, bem, se esse ângulo for de 0 até menor que 90, né, esse cosseno vai dar positivo. Então eu vou montar uma tabelinha aqui do lado, ó. Se o trabalho for positivo, a gente chama esse trabalho de trabalho motor. Tá? E se o ângulo for igual a 90 graus? Vocês lembram quanto é que dá cosseno de 90? Cosseno de 90 é zero. Significa que a força é perpendicular ao deslocamento. Nesse caso, você vai ter que o trabalho vai ser igual a zero. E esse trabalho é um trabalho nulo. E se o ângulo for maior que 90 e até 180 graus? Vai ser um trabalho negativo, né? Então aqui eu vou ter um trabalho negativo. E esse trabalho a gente chama de resistente. Então, só para recapitular rapidinho. Trabalho de uma força é quando ela consegue fazer com que o corpo tenha um deslocamento D. Tranquilo? Essa força realiza trabalho quando o corpo tem um deslocamento, quando ele sofre um deslocamento. Tranquilo? Esse trabalho pode ser positivo, vai ser um trabalho motor. Esse trabalho pode ser negativo, vai ser um trabalho resistente. E se não tiver deslocamento, vai ser um trabalho nulo. Tranquilo? E isso que eu estou falando é quando a força for constante. E quando a força não for constante? Vou apagar aqui, ó. Quando a força for variável.
que você tiver uma força variável e essa força gerar um deslocamento num corpo, vai ser realizado o trabalho. Mas como é que se calcula o trabalho dessa força variável? Usando o gráfico. Toda vez que você vê um gráfico de força por deslocamento, desconfie que você vai ter que calcular a área desse gráfico, né? A área entre a reta e o eixo horizontal, ela é numericamente igual ao trabalho, beleza? Então, a área vai ser numericamente igual ao trabalho dessa força variável. Então, vamos recapitular. Quando a força for constante, você vai usar FD cosseno θ, beleza? Quando a força for variável, área, tranquilo? Aí você vai ter que lembrar da área do triângulo, da área do retângulo, da área do trapézio, tranquilo? Dando prosseguimento. E quando você tiver mais de uma força e eu quiser saber o trabalho resultante que atua sobre um corpo? Como é que funciona? Vamos lá. Trabalho da força resultante. Ou o trabalho resultante. Né? Imagina o seguinte. Você tem um corpo aqui e aqui você tem uma força F1, aqui você tem uma força F2, aqui você tem uma força F3, aqui você tem uma força F4. Eu quero saber o trabalho total, o trabalho resultante. É fácil. Trabalho resultante é igual à soma dos trabalhos. Trabalho da força 1, trabalho da força 2, trabalho da força 3, trabalho da força 4. E se tiverem trocentas forças, você vai fazer trocentas vezes, ou até a enésima vez, beleza? Então, trabalho de várias forças, é só você somar os trabalhos. Segue a mesma regra, beleza? Se a força for constante, trabalho é igual a FD cosseno θ. Se a força for variável, use a área. Tranquilo? Agora vamos ver o trabalho de forças específicas. De certos tipos de força. Trabalho... Esse A ficou longe, né? Deixa eu juntar aqui. Trabalho da força peso. Força-peso é uma força gravitacional que, no caso da Terra, ela aponta para o centro da Terra, né? Beleza? Então, o trabalho vai ser igual à força, que vai ser o peso, certo? Vezes o deslocamento vertical. Só que a gente conhece esse deslocamento vertical, em vez de chamar de D, eu posso chamar ele de H. Tá? Tranquilo? Aí, qual é a jogada? Se o corpo estiver descendo, se o deslocamento for para baixo, na mesma direção e sentido da força, você vai ter um trabalho positivo. O trabalho vai ser positivo quando o corpo desce. Está descendo. O trabalho vai ser negativo quando o corpo sobe. Tranquilo? E
Num caso que ele está na horizontal, o trabalho da força-peso vai ser quanto? 0. Por quê? 90 graus. Aqui, trabalho igual a 0, deslocamento horizontal. Beleza? Lembrando que o peso é uma força vertical, tá? Seguindo, pessoal. Deixa eu botar aqui. Uma coisa importante pra caramba. A força-peso, e isso vocês vão ver, a gente vai falar mais disso na parte de energia, ela é uma força conservativa. Então, toda vez que você tiver uma força conservativa, o trabalho da força conservativa não depende da trajetória. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação assim, um corpo caindo na vertical. Se eu tenho uma situação assim, um corpo descendo uma rampa. Mas aqui, se essas alturas são iguais, o trabalho é igual, entendeu? O trabalho de uma queda vertical vai ser o trabalho da força-peso que eu estou falando, tá? O trabalho da força-peso numa queda vertical vai ser igual ao trabalho da força-peso na descida de uma rampa, tendo os dois à mesma altura, beleza? Então, o trabalho da força-peso não depende da trajetória, porque a força-peso é uma força conservativa. Seguindo, pessoal, força elástica. Vamos lá. Rapidinho. Trabalho da força elástica. Para quem esqueceu a força elástica, a gente consegue pela lei de Hooke, né? F é igual a Kx. K é a constante elástica do corpo, elástico no caso, na mola, pensando numa mola. E o X é a elongação que essa mola vai ter, tá? A força elástica, ela é uma força variável. Se ela é uma força variável, a gente só consegue calcular o trabalho da força elástica fazendo gráfico. Então vamos lá. Gráfico da força elástica. Vou botar aqui F X. Então a gente vai ter isso daqui, ó. A gente vai ter que calcular esse gráfico aqui. Aqui for. Botar aqui F, né? Quando a força for F. E aqui X. Como é que calcula a área disso daqui? Isso aqui é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A área vai ser igual a base vezes a altura sobre 2. Então, eu vou ter que o trabalho vai ser igual a base, que é o x, vezes a altura, que em vez de f, eu vou chamar de kx. Kx sobre 2. Ali x vezes x, né? Então eu vou ter que o trabalho da força elástica, vou botar Fl aqui, né? É igual a kx ao quadrado sobre 2. Beleza, pessoal? Uma coisa importante, a força elástica também é uma força conservativa. Então, o trabalho da força elástica também não depende da trajetória. Tranquilo? Continuando.
teorema da energia cinética. Vamos lá. Para fechar, parte de trabalho, teorema da energia cinética. Opa, só apagar aqui. Beleza, vou reescrever a fórmula do trabalho. Trabalho é igual a F vezes D. Vou supor que o θ foi zero, esses vetores, força e deslocamento, né? Eles têm mesma direção e sentido. Bem, pessoal, essa é a força resultante, esse é o trabalho resultante. É o trabalho da força resultante. Como é que se calcula a força resultante? Lembra da segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então tá. Então eu vou jogar aqui para baixo. O trabalho resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento do corpo. Beleza? Agora, vocês lembram lá da equação de Torricelli? Vou jogar aqui em cima. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o deslocamento. O que eu vou fazer aqui? Vou jogar o V0 para cá, vai ficar V ao quadrado menos V0 ao quadrado. E vou jogar o 2A dividindo. Então vai ficar D é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. O que eu faço com isso? Substituo aqui no D. Como é que vai ficar o trabalho resultante? Trabalho resultante é igual a massa vezes a aceleração vezes velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2A. Esse A morre com esse A. E daqui eu fecho. Repara o seguinte, ó. Aqui, esse 2 vai ficar embaixo de todo mundo, certo? E esse M vai fazer uma distributiva aqui. Então vai ficar trabalho resultante é igual a M V ao quadrado sobre 2 menos M V0 ao quadrado sobre 2. Só que o que é MV ao quadrado sobre 2? É a energia cinética. O que é MV0 ao quadrado sobre 2? É a energia cinética inicial. Então, pessoal, eu posso dizer que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética de um corpo. Beleza, pessoal? Então, esse é o teorema da energia cinética. Eu digo que a variação da energia cinética vai ser igual ao trabalho da força resultante que atua sobre um corpo. Tranquilo, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Então, com isso, a gente vai fechar a aula de hoje, tá? Mas assim, vou dar uma recapitulada antes de fechar. O que a gente falou? A gente falou do trabalho da força constante. O trabalho da força constante é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A gente falou do trabalho da força variável. Quando a força for variável, você calcula o trabalho através da área do gráfico.
Aí a gente falou do trabalho da força peso e o trabalho da força elástica. E importante dessas duas forças, são forças conservativas. O trabalho delas não depende da trajetória. O trabalho da força peso você pode calcular com a fórmula. O trabalho da força elástica, como é uma força variável, vai ser com área, beleza? E o teorema da energia cinética, a gente fez aqui, né, aqui trabalhou as fórmulas aqui para chegar no seguinte ponto, que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética sofrida por um corpo num deslocamento. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fecha a aula de hoje, teórica, e depois a gente vai ver os exercícios dessa aula. Tranquilo? Abraço, valeu!